Atos capítulo 26. Essa passagem, Paulo vai falar de uma visão que ele teve em Damasco. Paulo, ele foi pego pelos judeus. O profeta Ágabo havia dito numa profecia que ele seria preso se ele fosse a Jerusalém. Depois um anjo testificou a mesma coisa e isso haveria de se cumprir. Paulo então vai passar nas mãos do tribuno Cláudio Lisas, do governador Félix, do governador Festo, e ele agora vai comparecer perante o rei Agripa, porque Festo achou por bem levá-lo para inquiri-lo. Por quê? Porque Paulo tornou-se também inimigo dos judeus, porque ele era o principal dos fariseus, e agora ele prega contra aquilo que ele, muitas das vezes, assinou embaixo na perseguição e morte de cristãos. Então Paulo, além de pregar aos gentios, tinha um grande problema. É que quando ele entrava numa cidade, ele usava, se valia de ser judeu, entrava nas sinagogas e também contendia e debatia as escrituras. O apóstolo Paulo era um homem que a Bíblia coloca como um homem, meu irmão, de muita raça. A história diz que o apóstolo Paulo devia ter por volta de 1,60 m, 1,70 m no máximo. Era um homem baixo, ruivo, de pernas arcadas, e segundo a tradição daquilo que alguns dizem, ele tinha um problema na vista, que seria o seu espinho na carne física, seria uma doença. Então, assim, imagine uma figura, que você olha se a gente fosse descrevê-lo, era uma figura brava, era uma figura que defendia com unhas e dentes aquilo que acreditava, tanto que morre totalmente decapitado por aquilo que ele crê. O texto, meu irmão, que você vai abrir, deixa aberto. Atos capítulo 24, não abra, versículo 5, Paulo é chamado de peste, subversivo à ordem pública, promotor de sedições, é chamado de chefe da seita dos nazarenos, que no caso seria um herege faccioso, profanador do templo e da lei. Então o apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele está entrando em várias cidades, pregando, disputando, é preso, é perseguido, apedrejado, é dado como morto, consegue escapar da cidade, entra na outra. Meu irmão, a vida dele não foi fácil, mas eu imagino, meu irmão, que tudo isso se deu porque o texto que nós vamos ler agora retrata um testemunho que ele vai dizer para Agripa o seguinte: olha, que bom que eu estou podendo ter esse momento com o Senhor excelentíssimo Agripa. Ele vai falar logo no início, porque Agripa conhecia as leis e os costumes dos judeus. Então ali Paulo vai se valer daquilo ali para poder dizer para Agripa tudo o que na verdade ele estava pregando. E o que Paulo começa na sua pregação é falar de uma esperança que estava no Velho Testamento e que fora predito pelos profetas que viria sobre a nação. Essa esperança se chama Jesus Cristo. E ele começa a pregar, ele começa a falar. Abra comigo, vamos lá, 26, versículos 10, 11, aí você vai no 19, eu vou no 24, 27, eu vou dizendo para vocês, versículo 10. O que também fiz em Jerusalém, havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava meu voto contra eles. Olha o que Paulo está dizendo. O excelentíssimo Agripa, você conhece as leis e os costumes. Eu era um fariseu zeloso. Eu era um dos homens que excedia naquela lei, era mestre, Paulo. Além de ser filósofo, era mestre na lei. Então ele está tentando mostrar para o rei Agripa quem ele era, para que ele pudesse ter autonomia do que ele estava falando para ele ali, com propriedade, dizendo: olha, eu era esse cara aqui, de repente aconteceu algo na minha vida que deu 360 graus, e o que eu estou dizendo para você aqui, não foi porque, eu estou vindo aqui e quis falar, não, foi que algo atravessou a minha vida no caminho de Damasco. Versículo 11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Veja, Paulo fazia os homens blasfemarem.
Meu irmão, a conversão de Paulo tinha que ser algo mesmo que mudasse, porque além de perseguir, de consentir, de fazer os homens blasfemar, meu irmão, Paulo tinha que ser quem foi. Não tinha como. Paulo teve que entregar sua vida, se oferecer como holocausto, porque ele também causou muitos transtornos ao cristianismo. Jesus já fala assim para Paulo: duro é contra ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Sabe o que Jesus está chamando Paulo? De boi louco, porque aguilhões era uma vara que você fazia para poder cutucar o boi. Duro é contra ti, Paulo, é recalcitrar contra os meus aguilhões. Era um boi sem controle, fariseu que perseguia, um homem, meu irmão, que não tinha, da mesma maneira que Paulo foi para o cristianismo, ele era primeiro para o movimento dos fariseus. Então imagine como Paulo era. Aí você vai comigo, versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. A visão celestial, ele está no caminho de Damasco, com homens indo para lá, e de repente a Bíblia diz que uma luz, o sol era como um sol de meio-dia, bradou aonde eles estavam e todos os homens caíram, e de repente Saulo ficou cego, não enxergando mais nada, teve que ser conduzido por homens, porque veio sobre ele uma cegueira. Mas vamos falar sobre isso. Versículo 20. Antes anunciei primeiramente que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a Judéia e aos gentios que se emendassem e convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos e a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Versículo 24. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz. Festo estava junto com Agripa e a esposa de Agripa, Berenice. Então ele vai interpor, na hora que Paulo está falando para Agripa, ele vai dizer a seguinte coisa assim: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade, de um são juízo. Versículo 26. Porque o rei, diante de quem fala com ousadia, sabe estas coisas. Ele conhece os costumes dos judeus. Pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco queres me persuadir a que me faça cristão? E disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, te tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Dizendo ele isto, se levantou o rei, governador e Berenice, e os que com ele estavam assentados, apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, se não houver apelado para César. Perceba que Paulo, ele está tendo a oportunidade de dizer para Agripa. Ele foi chamado para quê? Jesus aparece para ele no caminho de Damasco alguns anos atrás, dizendo que era para ele ruim recalcitrar, que ele seria para ele um vaso de honra e que levaria ele na presença de grandes. E Paulo está fazendo o quê? Sendo levado na presença de governadores. Está sendo levado agora para a corte maior de apelação, que era Roma, para ser julgado em Roma. Meu irmão, o que eu quero dizer com isto nessa noite, nessa introdução que faço a você?
entenda uma coisa. Nós falamos aqui, no início, foi o texto que eu li em Provérbios 28 e 19, que diz assim: não havendo visão, o povo se corrompe. Você pode chamar a visão de sonho, revelação, propósito, mas se não houver visão na Bíblia, que não é visão nem como um dom, porque visão não é dom, é graça, mas é visão no sentido de revelação. E no passado Deus se manifestava desta forma, através de sonhos, através de visões, para nós através de propósitos. E o que eu quero dizer para você, meu irmão, sem essas coisas nós não temos controle, nós não temos disciplina. E um certo homem chamado Viktor Frankl, um neurologista, ele percebeu o seguinte, que na Segunda Guerra Mundial, quando ele viu aqueles homens que estavam na concentração, na época de Hitler, eles perceberam que o que fazia aqueles homens resistir e sobreviver era o senso de propósito e missão que eles tinham. Ele vai descrever a seguinte frase: o homem pode suportar tudo, menos a falta de sentido. Se você perder o sentido, a visão, o propósito daquilo que Deus tem para a sua vida, então, meu irmão, fatalmente você se tornará um homem que vai viver como muitos vivem lá fora, sem propósito, sem saber o que está fazendo, sem saber aquilo que está construindo a sua vida. Há dois momentos importantes na vida do homem. Um é quando ele nasce, e o outro é quando ele sabe o que ele está fazendo aqui. Ele entender o propósito da vida dele, ele compreender essa extensão da sua vida aqui, porque muitos não entendem. Tem uma situação que aconteceu de um empresário chinês. Ele tinha uma fortuna avaliada em 900 milhões de dólares. Traduzindo isso aí para o real, seria bilhões. Ele morre. A sua mulher, ela depois, ao seu marido morrer, ela vai se casar com um motorista, e o motorista vai dizer a seguinte frase: eu até então não sabia por que dirigia para ele, agora eu entendo que ele trabalhava para mim. Sabe o que é isso? É você compreender que quando a sua vida tem um sentido, e quando você tem uma visão de Deus, as coisas mudam. A visão é progressiva, a visão não é estática. Se você ficar estático, as coisas não acontecem. A visão que Deus nos dá, ela é muito abrangente. Quando Deus fala com você que vai acontecer uma coisa, quando ele disse para José que ia acontecer uma coisa, meu irmão, não foi uma coisa momentânea ali não, que Deus falou para José: olha, numa visão ele viu o sol, a lua, as estrelas se prostrando e adorando, que representava os seus irmãos, seu pai e sua mãe. Naquele momento, meu irmão, aquela visão era mais do que aquilo ali. Ele, por ser um menino, de repente falou de algo que ele também não dimensionava, mas o tempo mostrou que aquela visão era algo grande. Mas Deus viu o coração daquele menino, daquele adolescente que cria, e a Bíblia diz que todas as vezes que acontecia uma coisa, o texto dizia: e Deus era com José. Então eu começo nessa noite falando sobre a visão de Damasco. É você compreender, meu irmão, aquilo que Deus, Ele apresenta para você. Quando Deus se apresenta em Damasco, e é o primeiro ponto que eu quero destacar com você, uma visão celestial exige mudança. Uma visão que Deus compartilha comigo para mudar. Você quer ver? Paulo está no caminho de Damasco. Qual é a visão que ele tem? Terreno. Por quê? Porque ele está determinado. Paulo sai da onde sai, porque ele está numa incursão para prender, perseguir e matar. Paulo já era rabino novo, então ele era ambicioso. Ele, na perspectiva dele, sabia aonde ele queria chegar. E sabe o que eu aprendo com isso? Primeira coisa, a visão exige mudança. No caminho de Damasco, preste bem atenção, houve uma colisão. Porque naquele momento, aquele homem que sabia o que ia fazer, aquele homem que acreditava numa visão terrena piamente,
De repente uma luz se apresenta no caminho. E algo colide com a visão terrena que ele tem. Ele vai ter agora uma visão que é uma visão celestial. Sabe o que quer dizer visão celestial? Ele tem uma visão do céu, meu irmão. Ele vê algo que vai vir como um contraponto a tudo aquilo que ele acreditava. Jesus só podia se manifestar para Paulo dessa maneira, porque Paulo, como homem, era fariseu, era filósofo, era um cara que tinha ambições terrenas, sabia o que queria, mas Deus entra e naquele caminho de Damasco, meu irmão, quando há uma colisão, aquele homem chamado Saulo já cai morto, meu irmão, porque ele fica cego e Deus naquele momento faz com que Saulo, que era no hebraico grande, fosse abatido e se levantasse no meio do caminho de Damasco um homem chamado Paulo, que no hebraico quer dizer pequeno. Então a visão que Deus dá a Paulo vai mudar e vai colidir com a visão de vida e de perspectiva que aquele homem tinha para si. E é assim que acontece, e é assim que Deus faz na vida do homem. Deus, ele entra no meio da história, no meio do caminho, e aquela visão que você acreditava, tudo que você pensava, tudo que você planejou, de repente cai por terra. Assim como Saulo caiu por terra e ficou ali caído, sem saber o que fazer, Deus veio com a sua mão forte e mostrou para Paulo: deixa de ser esse boi bravo, Paulo, deixa de perseguir a minha igreja, Paulo. Meu irmão, Deus pegou aquilo que Paulo era bom e fez com que aquilo que Paulo fazia no sentido de perseguir a igreja, agora Paulo ia fazer aquilo no sentido de promover a igreja, no sentido de produzir crescimento para a igreja, porque Paulo sabia, porque Deus sabia que a hora que ele entrasse na história de Paulo, Saulo morre, cai morto no caminho, meu irmão. Eu estou usando essa linguagem metafórica porque o homem que está no meio do caminho é Saulo, o homem que sai dali é Paulo. Isso precisa acontecer com a gente. Quando Jesus ele entra e nos dá uma visão, e nos dá um sentido do algo novo, essas coisas precisam mudar. O que era velho cai, o que é novo é suscitado. Então, meu irmão, a primeira coisa, a visão exige mudança. Tem que acontecer mudança. Segunda coisa, a visão celestial destrói. Ela destrói a visão que tinha nos terrenos. Olha, eu pensei nisso, eu pensei aquilo. Meu irmão, quando Jesus entrou na minha vida, ele mudou as coisas de maneira radical. Coisas que não estavam no meu script, coisas que eu queria e que não aconteceram, coisas que eu não pensava que ia acontecer e aconteceram. Sabe por quê? Porque é uma visão superior. Se eu compreendo que Deus está comigo, então Ele vai me dar um sentido, Ele vai me dar uma razão, como quer que seja, visão, propósito, Ele vai estabelecer para você, para que você saiba que ao longo da sua caminhada, com quem você está andando, para onde você está indo, quais são as suas convicções nessa terra acerca daquilo que você acredita, daquilo que você vive, elas precisam ser, meu irmão, irrefutáveis, elas precisam ter, meu irmão, certeza daquilo que você foi chamado para fazer. A visão nos move da acomodação. Lembra de Abraão? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para outro lugar. A visão não é estática, ela é móvel. Hoje você está assim, amanhã as coisas mudam. Você lembra de Abraão quando foi chamado? Abraão era um dos filhos que a Bíblia vai dizer, o seu pai que vivia na terra de Ur, era um idólatra, ele era um homem idólatra, vivia com a sua família na idolatria, mas de repente a visão de Deus o alcançou e conflitou a que ele vivia. E aí Deus falou assim: olha, mas você tem que sair dessa comodidade, você tem que sair dessa terra, você tem que sair desse povo. Eu vou fazer de você uma nação poderosa, eu vou fazer de você uma nação incontável, eu vou fazer de você, meu irmão, uma geração que vai ser lembrada pelos séculos dos séculos. A visão, meu irmão, ela é cíclica, assim como as estações, assim como o corpo que sofre constantemente homeostase, que é o controle que temos. Se você sente alguma coisa, seu corpo automaticamente
ele precisa ter uma reação para controle. A homeostase é o que controla, é o que regula o seu corpo, temperatura, uma série de coisas, questões hormonais. Então, se o teu corpo funciona de maneira cíclica, não espere que a vontade, que o propósito de Deus seja uma coisa que fique estático ou parado. Pelo contrário, meu irmão, a visão, ela exige uma mudança. E da mesma maneira que as coisas não permanecem no mesmo estado, é assim que Deus faz com a gente. Hoje Ele te chama, amanhã Ele faz coisas acontecerem, e assim por diante. Quem anda com Deus e recebeu uma nova visão e foi impactado no meio da sua história, não pode ter mais a mesma vida que tinha, porque se você ainda tem a mesma vida, você passou por Damasco sem ser impactado. Uma vez que você é encontrado em Damasco pela visão de Deus, a tua vida não é mais a mesma. Nunca mais será a mesma. Aleluia. Segunda coisa, a visão, ela exige em nós, em 3 áreas da nossa consciência econômica. Primeiro, Saulo fica cego, fica impotente durante 3 dias. Era necessário. João capítulo 9, Jesus termina o discurso do cego, dizendo: eu vim para que aqueles que vejam, não vejam. Vim para aqueles que são cegos, enxergam. Os fariseus, você está falando de quem? Da gente? Bem, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecados, mas vocês veem. Então Jesus aqui, ele quer deixar bem claro uma coisa. A visão de Paulo, naquele momento que ele perde, ele fica impotente. E o que está acontecendo com Paulo? Paulo está experimentando algo que ele nunca experimentou. Jesus veio nesse mundo para fazer com que aqueles que acham que são, ou que enxergam, que veem as coisas, para aquilo que Deus faz, vai ficar cego. E para aqueles que não enxergam, que não veem, seja no sentido físico, como ele curou, mas também no sentido espiritual de abrir a visão, é para isso que ele veio. Então Jesus, ele vai permitir que Paulo fique 3 dias esperando Ananias. Paulo vai ficar 3 dias na escuridão. Sabe por quê? O seu interior precisava ser iluminado de uma verdade que ele não conhecia. Ele conhecia as leis mosaicas. Paulo, ele tinha uma visão terrena. Paulo era um homem muito conhecedor das filosofias, mas Deus sabia que para Paulo acreditar e para Deus trabalhar e fazer o dele um grande missionário, um grande pregador, primeiro ele precisava ficar cego de tudo que ele aprendeu. Aleluia. Primeiro ele precisava experimentar, meu irmão, algo que ele nunca experimentou. Aquela cegueira veio trazer para ele uma conscientização de que naquele caminho, aquilo que ele estava proposto a fazer, que era perseguir e matar, Deus havia derrubado ele no meio da estrada e estava mostrando: Paulo, agora você vai entender o que é recalcitrar contra os meus aguilhões. Você agora vai sair desse estado para poder pregar aos grandes, aos imperadores, aos governadores, e é justamente o que Paulo está fazendo na sua fase final do seu ministério. Então, meu irmão, aprendo 3 coisas aqui que estão agindo na consciência dele. Enquanto Paulo está cego, ele está tendo visões. Paulo teve muitas visões, entretanto, nenhuma delas mudou a visão que ele tinha de Deus. Quando ele se converte, vai pregar. Apesar de Paulo ter tido muitas visões ao longo da vida, a visão dele sempre foi clara em relação ao reino. Aleluia, glória a Deus. Nunca mudou em relação ao reino quando ele compreende as coisas. Hoje nós vemos pessoas que mudam o tempo todo, mas quando Paulo seguiu a mesma coisa quando se converte. Apesar de ter tido muitas visões, ele não se perdeu no meio do caminho. Tanto que ele diz para Timóteo: tem cuidado de ti dessa doutrina, porque fazendo salvar a primeira a ti, depois os que te ouvem. Então eu aprendo com Paulo aqui que primeiro ele ficou cego. Era necessário que tudo aquilo caísse. E agora no interior dele, Deus precisava trazer coisas novas. Sabe o que acontece quando você entrega a tua vida para Cristo? Aquilo que você aprendeu, que você acreditava, elas caem. Elas vão caindo. Jesus disse: eu tenho poder para derrubar esse templo em 3 dias e para em 3 dias reerguê-lo. Da mesma maneira, Deus tem poder para quando você entrega a sua vida para Ele, as coisas que eram do mundo caírem, Ele erguer uma coisa nova em tão pouco tempo. Basta você querer.
Segunda coisa que está acontecendo com Paulo. Paulo está aguardando uma ordem de Deus. Ananias vai na casa de Paulo. E a segunda coisa que precisa acontecer dentro de uma visão que Deus dá ao homem. Você precisa receber unção de Deus. Aleluia. Sem a unção você não é capaz de fazer nada. Ananias coloca a mão sobre a cabeça de Paulo e Paulo vai ser cheio do Espírito. Algo que ele não havia experimentado. Ele conhecia as letras de saltar, mas não conhecia o poder e o Espírito Santo na sua vida. Naquele momento que ele recebe a unção, perceba, meu irmão, que Paulo já sai dali falando de outra maneira. Paulo já sai ali, meu irmão, já compreendendo. Porque, primeiro, Deus precisava fazer com que ele ficasse cego, para que ele começasse a enxergar aquilo que Deus estava ministrando a ele. Você vai ver a segunda coisa, a unção, e a terceira, a iluminação que veio no interior dele. Ninguém muda sozinho. Presta bem atenção. A mudança, ela exige que você aumente essa vida interior com Deus. Ela exige controle na nossa vida e uma revolução dentro de nós. A conversão precisa seguir esses passos. Paulo teve uma iluminação interior. Iluminação, meu irmão, é quando a gente prega aqui e quando você ouve, o texto vai falar assim, houve uma descobrir. É você tirar aquele véu, é você tirar aquele cobertor e a verdade aparecer. É isso que tem que acontecer. Então, a segunda coisa, a visão, ela age na consciência. Sabe por quê? Porque Paulo, quando ficou cego, sabia de tudo que estava acontecendo dentro dele. Ele começa a compreender, a ter visões, a buscar. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que a visão celestial, ela nos liberta. Ela nos liberta da visão terrena de nós mesmos. Paulo, quando tem a visão, Deus ele age para libertar daqueles paradigmas conceituais que ele tinha, de compreensão da lei, de exigir, de querer perseguir, prender. Nos mostra como somos indignos. Gênesis capítulo 28, versículo 17. Olha o outro que teve a visão, Jacó. Ele vai dizer assim: meu Deus, quão terrível é este lugar. Ele vai dizer assim, que ele não sabia quão terrível é este lugar, porque ele compreendeu que Betel, na compreensão da visão que ele teve, da experiência que ele teve, ele vai falar assim, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Não foi mais uma simples visão que Jacó teve, foi algo que modificou a sua estrutura e a sua história. Porque no meio do caminho, Berseba, quando ele está saindo fugindo da sua casa para ir para a terra aonde Labão, seu tio, estava, Deus se apresenta para Jacó. Deus precisa mostrar para Jacó quem é o Deus dos pais dele, e o Deus que havia feito a promessa a Abraão, mas para que chegasse nele, Deus precisava se manifestar a Jacó. Jacó precisava conhecer a Deus. Jacó ainda não era convertido, Jacó era enganador, mentiroso, Jacó saiu fugido. A história de Jacó tem uma parte que é meio obscura. Ele mentiu, ele enganou, ele fez várias coisas erradas, mas o fim da sua história, ele é chamado de Israel, porque é o príncipe que aprendeu a lutar com as coisas e pelas coisas de Deus. Isaías vai dizer, na visão que ele tem no trono: ah, Senhor, que sou pecador e tenho lábios impuros. Porque todas as vezes que a visão nos atinge, nós olhamos para o estado que somos e nos sentimos indignos. É verdade, Deus. Porque a visão é maior e nos dá senso, nos dá direção, nos dá compreensão do porquê existimos.
Uma outra coisa, meu irmão, que eu aprendo, e preste atenção no que eu vou dizer para você. Zelo por algo não prova que você está certo. A cegueira de muitos se dá em olhar excessivamente para o lugar errado. Paulo era zeloso, mas olhava para o lugar errado. Tem muita gente que é religioso e pensa estar fazendo certo. Excessivamente tem colocado o lugar nas coisas erradas. Porque Paulo, se você quisesse fazer um comparativo de religiosidade, era muito mais religioso que muitos de nós. Porque cumpria cabalmente. Fazia tudo que um judeu, uma pessoa que tinha compromisso com a religião fazia. Mas havia uma cegueira nele. E precisava ser curada. Como em todo homem há necessidade de cura. Então, meu irmão, a terceira coisa, a visão celestial, ela nos liberta. Porque nós descobrimos o porquê estamos aqui. Descobrimos o porquê, meu irmão, nós trabalhamos, o porquê. Sabe por quê? Porque enquanto você não descobrir isso, meu Deus, você vai sofrer na vida. As pessoas ficam tendo crises existenciais. As pessoas sofrem. Em boa parte esse sofrimento se dá porque a pessoa não sabe para onde está indo ou o que está fazendo. Ah, eu vou para o céu, ok. Mas Paulo vai dizer, se eu esperar somente nessa vida, serei o mais miserável dentre os homens. A miserabilidade de você achar uma coisa e viver nela presa, isso é uma coisa que precisamos ser libertos. Meu Deus! E colocarmos os nossos olhos naquilo que Deus nos chamou para fazer. Não podemos perder o sentido, meu irmão. O que Deus está fazendo? Vindo no meio da história de Saulo e dizendo, você está fazendo uma coisa que você acha que é boa, mas não é boa. Você acha que o teu senso de justiça é bom, mas é errado. Porque Paulo ou Saulo naquela época estava no cristianismo, achando que estava fazendo o melhor que ele podia fazer para o seu louvado seja o teu nome, Jesus. Afinal das contas, ele era um fariseu. Deus do Que céu, precisava de aleluia. conversão. No final das contas, o que vale, meu irmão, é a mudança de vida, é a transformação, e não aquilo que eu possa alegar e dizer se a minha visão não está no lugar certo. A visão de Paulo não estava no lugar certo. Louvado Quarta coisa, seja o teu nome. a visão se tornou a sua meta. Aleluia, Jesus. Quem tem visão tem motivação. Ninguém vai chegar a lugar algum se não tiver visão de onde quer chegar. Aleluia. Porque a motivação para ela acontecer, eu tenho que saber, meu irmão, no meio do caminho, o que eu quero. Você sabe o que você quer? Já pensou a área que você quer seguir, o trabalho que você quer trabalhar, a área que você quer fazer faculdade, a área que você almeja em trabalhar? Meu irmão, tem muita gente que não sabe para onde vai. Deus, aleluia. E por isso não consegue chegar e fica frustrado. O apóstolo Paulo, nisso, ele sabia para onde estava. Louvado seja o teu nome. Isso não podemos tirar o mérito, ele sabia para onde estava. A questão foi que a visão celestial atravessou ele. Aleluia, Jesus. E aí, Deus pegou aquele potencial. E aí, direcionou para aquilo que ele queria fazer. E Paulo também soube para onde estava indo. Tanto soube que ele estava aqui. O potentíssimo Agripa. Olha, essa oportunidade, em outras palavras, é dizendo, não poderia ser melhor, porque você conhece as leis e os costumes. É saber onde quer chegar. Você sabe onde você quer chegar? Aleluia. Não adianta, meu irmão. Se você ficar esperando as coisas caírem do céu, vou dizer uma coisa para você, vai cair chuva e vai cair problema na tua cabeça. Aleluia, Jesus. Você tem que buscar, acreditar, crer. Louvado seja o teu nome. Você acha o quê? Que as pessoas vão bater na tua porta para tu conquistar? Meu Deus. Não vão bater na tua porta. Você tem que acreditar naquilo que Deus falou com você e só você acreditar. Aleluia, Deus. Se ninguém acreditar, se as pessoas disserem, não sei se vai dar certo, pouco importa. Se você acredita na visão que Deus te deu, meu irmão, então vai. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. A visão, meu irmão, ela vai nos sustentar de pé. Aleluia. No meio da dificuldade, no meio do problema, a única coisa que nos mantém de pé é a visão.
Digo isso, meu irmão, porque nós já passamos por vários problemas, por várias adversidades. E o que nos mantinha de pé? A não ser a promessa que tínhamos que algo iria acontecer. A não ser a convicção lá no nosso interior que havia algo que dizia assim para a gente: olha, não fraqueja, não desista, espera, vai acontecer. Por quê? Porque tem algo maior que está dentro de você. O que aconteceu foi dentro de Paulo, não foi fora. A visão veio diante dos seus olhos, ele caiu como cego, mas Deus começou a fazer de dentro para fora. Glória! Aleluia! Glória! A visão vai nos manter de pé. Aleluia, aleluia. A visão que Deus deu para José, humanamente, o homem foi traído, foi jogado dentro de uma cova. Aí chegou na casa de Potifar, inventaram uma calúnia que o cara tentou contra a mulher, foi preso. Aí quando revelou o sonho dentro da cadeia, em vez de ser chamado e beneficiado, omitido, ninguém falou nada, ele ficou quietinho lá. Mas sabe o que eu aprendo com José, meu irmão? É que José acreditava. Estava sozinho. Mas o texto dizia assim: Deus era com José. Na casa de Potifar, no buraco que ele foi lançado, na traição pelos irmãos. E aí quando Deus levanta José, porque quando as coisas acontecem, aí é fácil você falar assim: fulano, ciclano. Mas José sabia a prisão, José sabia a calúnia, José sabia a traição, José sabia de tudo que ele havia passado. Aleluia. E nem por isso ele não transformou, nem por isso ele desistiu, nem por isso ele reclamou. Sabe por quê? Assim como Paulo, assim como Jacó, José foi atravessado por uma visão. A visão foi dada por quem? Por Deus. Foi confirmada porque depois ele olhou para os céus, além das estrelas, viu os molhos sobre a terra. A visão foi confirmada. Meu irmão, você recebeu algo que já tem um tempo que você olha e fala assim: meu Deus, por que ainda não aconteceu? Deus trabalha com cada um de uma maneira que é com cada um, é ímpar. Então, meu irmão, não desiste daquilo que Deus prometeu. Aleluia, Jesus. Quinta coisa, a visão não deixará você desistir dos seus propósitos. A visão é sempre maior, preste atenção, do que as coisas temporais. O que são as coisas temporais? São as coisas que nós vivemos num contexto de vida diário, em que a gente espera que num tempo as coisas aconteçam, elas não acontecem, mas a visão que nós acreditamos naquilo que Deus falou sempre é maior do que a questão temporal, ou do lapso de tempo que a gente às vezes não vê acontecer. Vai ser sempre maior. Então a visão não deixará você desistir dos propósitos. Glória a Deus. 1 Coríntios 4:1 vai dizer que o propósito, meu irmão, de estabelecer, e Deus estabelece ministros. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 4 que é necessário que aqueles que queiram ser ministros se encontrem como dispenseiros fiéis. O dispenseiro é aquele que pega na dispensa e serve a alguém. Deus nos colocou como dispenseiros para pegar lá e servir as pessoas. Então, meu irmão, uma outra coisa que eu aprendo, que Deus fez o que com Paulo? Deus estabeleceu Paulo dentro da visão que ele chamou de propósito para ser o quê? Uma testemunha. Dentre os propósitos que Deus tem para a tua vida, não perca a base. Ele te chamou para pregar, para evangelizar, para testemunhar. E todas as demais coisas, elas foram acontecendo simultaneamente, porque você não desagrega aquilo que Deus falou para você espiritual e aquilo que Deus falou material. As coisas em Deus estão agregadas. Da mesma maneira que Deus espera que façamos mídia a sua obra, Deus também realiza os desígnios, os propósitos, os desejos, as vontades, aquilo que o homem que anda com ele também almeja e deseja. Deus também nos dá prazer e satisfação de conquistas terrenas. Sabe por quê? Porque Ele prova para nós que Ele é conosco em ambas as partes. Se eu sou fiel aqui, Ele me coloca aqui. Se eu continuo sendo fiel aqui e fazendo aqui também, Ele também olha para mim e enxerga a potencialidade de me levar longe. Por isso Paulo falou assim: Pedro, Glória! vai ficar
nas margens, pregando ao povo em Jerusalém. Aleluia. Mas Paulo, eu vou levá-lo a uma outra graduação. Eu vou levá-lo a pessoas, vou levar a imperadores, a governadores, a grandes homens, porque Deus sabia o potencial de Paulo. Ele se preparou para aquilo. Ele era um fariseu pronto, era um filósofo pronto. Então Deus usa uma pessoa que está pronta. Deus não chama ninguém, meu irmão, que também não queira estar na linha ou no propósito. Deus chamou o homem que estava combatendo, ainda que contrariamente à sua vontade. Então, meu irmão, Deus não vai chamar e não vai mover quem realmente não queira estar. Sabe por quê? O tempo é vindo. Deus não vai perder tempo. O tempo agora é do fim. O tempo é de rapidez. O tempo é de acesso. É para quem quer. Louvado seja o teu nome, Jesus. E termino aqui dizendo, meu irmão. A visão para a liderança cristã, escuta o que eu vou dizer para você, é um sonho que é gerado no coração do homem. A Bíblia diz que ninguém se chama. Hebreus, se eu não me engano, 9, 4 ao 10, 4. Ninguém tem maior honra do que essa, senão aqueles que são chamados segundo a casa dela. Ninguém tem honra maior do que aqueles que são chamados a um propósito. Deus deu a Noé uma visão. Construiu uma arca. E aquele homem ficou que nem um maluco, construindo durante 120 anos. Aleluia. Todo mundo que passava via, devia falar, esse cara está louco. Está aí perdendo tempo, anos e anos da sua vida, para construir uma arca. Mas quem Deus chama, preste bem atenção. Vivemos numa geração onde Deus chama, e algumas pessoas que estão caindo hoje em dia se chamaram ou foram chamados pelo homem. Porque a quem Deus chama tem visão, tem propósito e sabe para onde vai e o que Deus vai fazer. Quem cai, infelizmente, meu irmão, é muito triste quando a gente fica sabendo os evangelismos, as pessoas que estão na rua, procura saber, é ex-pastor, é ex-diácono, é ex-obreiro. Por quê? Porque em algum momento, meu irmão, não compreendeu a visão, ou de repente a visão nem lhe atravessou, ou humanamente desejou uma coisa pelo qual não estava pronto. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Deus deu a Abraão uma visão de uma terra que seria conquistada. Imagina, você sai da pequena terra que você tem, e aí você tem que largar pai, irmão, família, todo mundo, para acreditar. Irmão, isso é para quem tem visão. Para acreditar numa coisa que quando ele anda por Canaã, no mundo antigo, não tem nada em Canaã. Ele anda sobre Canaã no seu tempo, a terra é vazia. A terra não tem nada. Para depois toda a sua posteridade entrar e tomar posse de uma terra frutífera, que manava leite e mel. Sabe por quê? Porque quando Deus chama, Deus coloca dentro do homem a visão. Entenda isso. Deus quando chama alguém, coloca visão dentro dessa pessoa. Para a pessoa crer naquilo que ele está falando, meu irmão. Porque senão, meu irmão, humanamente falando, se você não tiver visão das coisas que Deus quer fazer, você desanima como homem. Por isso, Provérbios 29, 18, não havendo visão, todo se corrompe. Não havendo direção, propósito, sentido da vida, as pessoas começam a se corromper. Aí fica um tempo na igreja, daqui a pouco vai para o mundo, aí daqui a pouco todo mundo volta para a igreja, daqui a pouco cai de novo, daqui a pouco fica aquele crente frio, aí fica dentro da igreja, porque está sem sentido. Porque quem sabe aquilo que Deus me chamou para fazer está numa luta constante, buscando algo. Uma coisa fácil disso o apóstolo Paulo. Prossigo para a carreira a qual está proposta, olhando para o alvo, não perdendo o alvo. Uma coisa fácil, deixa as coisas para trás que ficaram e prossigo para aquelas que estão diante do palco da soberana vocação. Deus deu para Moisés uma visão de libertação de um povo. Você pensa que quando Moisés falou para falar, deixa o povo sair, tu acha o quê? As coisas acontecem quando tu vai. É assim na nossa vida. Tudo que eu vi acontecer, só aconteceu porque eu ficasse parado, nada aconteceu. Aleluia!
Você acha o quê? Que para a mão e para o milagre se mover? Eu nunca me movi com nada pré-pronto, não, irmão. Eu sempre me movi achando que a água ia estar e eu consegui andar por ela. Porque se eu não crer dessa maneira, meu irmão, eu afundo. E se eu afundar, a tendência é que daqui a pouco eu não consiga ficar de pé. Termino aqui, meu irmão. Deus deu para Davi a visão de um rei. Segunda Samuel capítulo 7, versículo 14, Deus disse para Davi, por amor a Davi, ele não construiu o templo, mas Deus disse para Davi, não faltaria na tua casa sucessor. Sabe por quê? Porque Davi também foi um homem visionário, meu irmão. Davi pode ter pecado, pode ter errado, pode ter adulterado, isso não é justificativa. Os seus erros ele sentiu na carne, os pagou e sofreu humanamente. Mas, meu irmão, aquele homem acreditava, um homem que começou, sabe como, meu irmão? Ele começou tocando harpa, daqui a pouco derrubando gigantes, daqui a pouco com 400 homens formando um grande exército. Tem que ter visão para acreditar nas coisas. Aleluia! Está faltando isso para nós nesse tempo. A gente está vivendo uma crise, estamos no meio de uma pandemia, mas o que vai nos manter firme, acreditando que esse tempo vai passar, é a visão que temos de Deus para a nossa vida e para aquilo que nós queremos e para aquilo que nós almejamos chegar. Põe-se de pé. Deus te deu uma visão. Em algum momento Ele atravessou a tua vida no Damasco da vida. Você estava lá acreditando que ia fazer algumas coisas e de repente algo entrou na tua história. Algo entrou e colidiu com aquilo que você acreditava. Meu irmão, quando isso aconteceu comigo, foi uma colisão muito doida. Porque modifica, meu irmão. Por isso eu quero dizer para você, quando Deus entra na vida de alguém, é para mudar radicalmente. Aleluia. Se isso não está acontecendo, Aleluia. desculpe, não foi a luz de Jesus em Damasco. Não foi Jesus no meio da tua história. E isso tem que te conflitar. Isso tem que mexer com você. Porque se em algum momento as coisas pararam, é porque você perdeu o sentido para onde você estava indo. Não dá para andar com Cristo com o olho lá fora, com o olho nas coisas do mundo. Não dá para servir a Cristo com o coração dividido. Não dá para servir a Cristo dando uma parte da sua vida. Ou você dá tudo, ou você se entrega, ou você é de Cristo, ou você o serve, ou você entrega toda a tua vida. Glória a Deus. Ou de nada valerá, meu irmão, a tua caminhada passará, como a Bíblia diz, quando a flor cai, seca e murcha, mas a palavra continua. Eu quero orar por você nessa noite. Deus nessa noite precisa restaurar a visão de pessoas aqui. Deus precisa entrar na tua história hoje. De repente você entrou aqui hoje, meu irmão, e está te conflitando muito as coisas desses dias que você tem vivido. Você tem andado conflitado, Deus quer arrancar esse conflito de dentro de você. Porque pode acontecer o que for, pode ter problema, pode ter crise, meu irmão, mas o cristão sempre foi chamado para, no meio da adversidade, ele permanecer firme. Sabe por quê? Porque os apóstolos no início da era cristã, todos eram perseguidos, de uma maneira ou de outra. O tempo ainda era pior do que esse, porque eles eram escravos do império e tinham que servir a Deus com o coração voluntário e com alegria, sem perder o sentido daquilo que eles foram chamados para viver. Então, meu irmão, desperta, levanta nessa noite. Não aceita isso que você tem vivido, não, meu irmão. Não se conforme com as coisas desse mundo. Paulo disse: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque você precisa saber o que você está fazendo aqui. Você não está na igreja para ficar sentado no banco e para morrer sentado no banco, porque se você perder o senso daquilo que Deus chamou para fazer, em algum momento você vai
esfriar no banco, você não vai perceber que as coisas de Deus não estarão fazendo mais sentido para você. Você vai começar a fraquejar, pecar, e você não vai sentir mais temor, e o tempo vai passar. E se você partir dessa vida tendo perdido a visão, meu irmão, você não vai ser salvo. Labachuri, calabachanda, labacalabás. Deus nessa noite está falando contigo. Deus está indo no teu interior. Deus, Ele precisa iluminar o teu interior hoje. Ele precisa trazer à luz aquilo que está encoberto ao teu entendimento, porque Ele entrou para mudar a tua história. Ele não entrou para fazer parte de uma página da história da tua vida. Ele entrou para fazer parte de toda a história do livro da tua vida por inteiro. Eu te convido nessa noite a você rasgar as vestes do teu interior, a você rasgar as vestes do teu coração, a você lamentar nessa noite e dizer: Senhor, eu preciso voltar rapidamente para aquilo que Tu me chamou. Eu tenho andado distraído com as coisas dessa vida, eu tenho baixado a minha guarda, eu não tenho feito aquilo que eu sei que eu deveria fazer, não tenho andado como eu gostaria de andar. A minha vida, por um dado momento, eu tenho andado na frieza espiritual, não tenho tido prazer em estar na tua casa, muito menos para orar, para te buscar. Deus, fala com Deus nessa noite, porque da mesma maneira que a casa foi cheia do Espírito Santo, Atos 4:31 diz que a casa voltou a ser balançada e as estruturas do templo da casa tremeram, porque o Espírito Santo novamente os visitou. Que o Espírito Santo te visite nessa noite, te chacoalhe, venha dentro do teu coração e traga para você com clareza aquilo que Ele te chamou desde o início para fazer. Tu sabe, Deus falou ao teu coração lá no passado: não fique, meu irmão, se acomodando com esse mundo, porque o diabo quer roubar a visão que Ele colocou para você. Abachuri, calabachuri, andalabás. Paulo, quando larga ali Damasco, tem um encontro com Deus. Ele vai passar mais de 30 e poucos anos da vida dele vivendo pela causa, pelo propósito, pelo sentido daquilo que ele recebeu de Deus, meu irmão. Paulo sabia quem ele foi. Paulo vai dizer assim: olha, para Agripa eu persegui, dei carta para matar, fiz blasfemar. Você acha que você é melhor que Paulo? Você estava no mundo pecando, se prostituindo, se drogando, vivendo errado. Ele te tirou não mais para você viver essa vida, Ele te tirou para que a sua vida não fosse mais sua, mas que Ele pudesse manifestar através da sua vida. Jesus estando em nós, Ele se move sobre a face da terra. Se Ele não pudesse mover pelo teu tabernáculo móvel, então, meu irmão, eu e você não estamos tendo sentido e propósito para que Ele possa agir na minha vida. Seremos mais um religioso, seja no banco de uma igreja evangélica ou dentro de qualquer outro movimento, associação ou denominação ou seita, o que seja, mais um. Se você se contenta em ser mais um, Obrigado, Jesus. as coisas vão passar diante dos teus olhos. Mas se você quer fazer a diferença, meu irmão, hoje começa para a tua vida um tempo de Deus. Ele entra hoje dentro do teu Damasco. Ele arranca as prisões que estavam em você. Paulo estava preso nas coisas daquela vida, das coisas do judaísmo, das coisas da lei, do legalismo. A sua consciência estava presa. Deus precisa arrancar, meu irmão, tudo que prende a tua alma, o teu coração. Essa vida não é mais importante, os bens materiais também não são. Eles são complementos na vida daqueles que compreendem aquilo que Deus nos chamou a fazer. Deus te chamou, meu irmão, para você ser bem-aventurado em todos os tempos da sua vida. Se não somos, a culpa não é de Deus. Se as coisas não acontecem, a culpa não está em Deus. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem, antes de falar qualquer coisa. Seja Deus verdadeiro, diz a Bíblia, e o homem mentiroso. Lamentações, Deus diz para o povo: põe a tua boca no pó. Talvez haja esperança para ti. Aquele povo clamava e gritava e Deus não os ouvia. Sabe por quê? Porque eles tinham perdido a missão que Deus deu para eles lá, de ser uma nação próspera. Não pense você que Deus passou a mão sobre os israelitas, não. Não passou, muitos não vão ser salvos. E a promessa começou com eles. Deus não passa a mão.
Se você quer, Ele faz. Se você não quer, a fila anda. Louvado seja o teu nome, Jesus. Senhor, abençoa o teu povo. Aleluia, Jesus. Que a tua visão, Senhor, ela venha Em nome rasgando a visão terrena, arrancando a visão terrena. Ela venha colocar uma visão diferente, abrir as coisas para aqueles que adentraram aqui. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.